Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast do VMS Advogados, agora em um novo ano e uma nova temporada de bate-papos aqui com a nossa equipe. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação do escritório VMS Advogados, e hoje eu estou aqui com dois expoentes do nosso escritório, a doutora Stephanie Linhares e a doutora Ana Luísa Rocha. Sejam bem-vindas! Obrigada, Stephanie. Mais uma vez aqui, sempre um prazer, sempre uma boa conversa. Animada com o tema de hoje. Obrigada, Stephanie, pelo espaço. Tomara que a conversa seja muito produtiva hoje. Com certeza, estreante a Ana aqui dessa vez. Mais vezes você virá, com certeza. E o tema do nosso podcast hoje também é super relevante, né? Nós vamos falar sobre arbitragem. Stephanie é coordenadora do nosso contencioso empresarial, então é importante você estar aqui para esse bate-papo. E a Ana, coordenadora dos negócios jurídicos do nosso escritório, né? Vamos bater esse papo hoje, desmistificar esse tema e trazer aqui muitas informações e conhecimento para os nossos ouvintes. Combinado. Para a gente começar, né? O que é arbitragem? Bom, a arbitragem, para a gente começar a entender o assunto de hoje, né? Nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando É importante. Pode ser que alguém pensou nisso, chegou aqui para saber alguma coisa do jogo, mas a gente vai falar de resolução particular, né? Ou privada de conflitos. Então, é uma situação em que dois particulares ou duas empresas escolhem um árbitro, um terceiro que vai tomar uma decisão a respeito de um determinado problema, e que tem características de ser mais rápido, ser mais sigiloso, né, e de ter uma decisão vinculante. Então, são vantagens em relação a uma decisão judicial tradicional, por exemplo, né? A arbitragem foi instituída no país no ano de 96, pela Lei 9.307. Então, quer dizer, ano que vem ela já faz 30 anos, essa lei, né? Mas a arbitragem precisa ser mais conhecida, precisa ser mais disseminada. É nosso papel aqui hoje. Exato, nós estamos bem alinhados. E a própria lei já ajuda a também entender o que é essa arbitragem, né? Então, ela vai fazer disposições gerais em relação ao procedimento, como que vai acontecer a convenção da arbitragem, a gente vai falar um pouco sobre isso, os efeitos dessa convenção, os árbitros, né? E tem particularidades que foram acrescentadas na lei em 2015 em relação a tutelas, né? Pedidos de urgência, que eventualmente a parte pode recorrer ao Poder Judiciário, se houver alguma coisa mais emergente ali que precisa ser resolvida, e aí o Tribunal Arbitral vai validar ou não essa decisão do Judiciário. Cartas, né, que são comunicações que o Poder Judiciário também apoia, e em relação à própria decisão, a sentença, né? A lei estabelece que mesmo uma sentença arbitral estrangeira vai valer aqui, o que é muito interessante porque a arbitragem já é muito utilizada fora do país, né? Em alguns aspectos, né, ela já é regulada pela Convenção de Haia desde 1889. Então, a gente está assim, tem que correr mesmo, que a gente está bem atrás de outros países lá fora. E como funciona na prática? Bom, Stephanie, a arbitragem ela tem um procedimento muito específico. Então, desde o início, de como que você vai convencionar sobre a arbitragem, sobre ir para um árbitro resolver um conflito. Então, o artigo 3º da Lei de Arbitragem estabelece que a arbitragem ela precisa de uma convenção de arbitragem. E a convenção de arbitragem é um gênero que tem duas principais espécies. A primeira espécie é a cláusula compromissória, que é a espécie mais conhecida, que as partes inserem no contrato uma cláusula que determina que quem vai resolver um eventual conflito decorrente daquela relação jurídica estabelecida vai ser o árbitro ou uma câmara, a depender da forma como elas estabeleçam na cláusula. E a outra espécie desse gênero é o compromisso arbitral. O compromisso arbitral, ele pode ser estabelecido após a celebração do contrato. Então, as partes não precisam necessariamente tomar aquela decisão ali no início, mas elas podem, no decorrer do tempo, inserir esse termo, né, esse compromisso arbitral ali na relação jurídica e definir que elas vão seguir pelo caminho da arbitragem. E aí, para exemplificar um pouco melhor como é que funcionam essas arbitragens, você tem duas opções. Existe a arbitragem institucional, a gente está falando de uma arbitragem que ela é seguida, que quem conduz a arbitragem é uma câmara arbitral. E essas câmaras nada mais são que um prestador de serviço que organiza, regulamenta, existem normas específicas de cada câmara e que ela dá seguimento ao procedimento. Então, existe toda uma estrutura física de profissionais muito qualificados
que conduzem esses procedimentos. Aí, alguns exemplos de câmara, né? A gente tem a Camarb, como uma câmara que está muito presente aqui em Belo Horizonte, a CCA e outras, várias câmaras que atuam aí dentro do Brasil. E como que funciona a escolha dos árbitros? Bom, Stephanie, para entender como vai ser a escolha do árbitro, a gente precisa trazer à luz o que está estabelecido na cláusula. Então, a depender da arbitragem ser institucional ou ad hoc, isso vai determinar como vai ser a escolha do árbitro. Quando a gente fala de uma arbitragem institucional regulamentada por uma Câmara, já existe uma lista de árbitros que podem ser escolhidos pelas partes, a depender da especialidade de cada árbitro e da controvérsia em questão. E quando a gente fala da arbitragem ad hoc, que é uma arbitragem um pouco mais flexível, em que as partes escolhem os árbitros, normalmente a gente está falando de árbitros que compõem uma banca em número ímpar, ou um árbitro ou 3 árbitros, quando as partes chegam a um consenso, vai ser um árbitro, quando há necessidade de cada um indicar um, os próprios árbitros indicam um terceiro, que normalmente é o presidente da sessão arbitral. E dentro disso, as partes podem selecionar esses profissionais, como eu disse, de acordo com a área de atuação, para ter uma solução mais efetiva do conflito. E quem pode ser esse árbitro? Existe algum critério? Como que funciona? Bom, o artigo 13 da Lei de Arbitragem também regulamenta as características do árbitro. Ele precisa ser uma pessoa capaz e imparcial. E o requisito da imparcialidade é muito importante, justamente por conta da condição do procedimento arbitral e das implicações caso o árbitro seja parcial, né? Conheça alguma das partes. Então, a imparcialidade é muito importante e o árbitro, inclusive, possui o dever de revelação. Dentro do procedimento, ele firma um compromisso de não ter nenhuma relação com nenhuma das partes, seja familiar, seja comercial. Isso é muito importante para que o procedimento seja bem conduzido e isso não gere nenhum tipo de vício, né, dentro do processo arbitral. O procedimento em si, como se dá? Como acontece? O procedimento, ele é mais ou menos similar até ao procedimento comum, né, ao que é estabelecido no Código de Processo Civil. Então, ele não foge aos princípios constitucionais que regem, né, aos princípios legais e constitucionais que regem o processo. Então, o contraditório, que é a capacidade de falar e ser ouvido, né, e de responder, a ampla defesa, que é essa oportunidade de falar, tudo isso vai ser percebido também no procedimento arbitral. Mas, na prática, funciona assim. À medida em que há a convenção, como a Ana explicou, né, existe a cláusula ou termo compromissório da arbitragem, a parte... Tivemos um problema, né? Temos uma empresa e um prestador de serviço, a gente tem o conflito, existe a cláusula de arbitragem, essa cláusula vai ser apresentada perante a Câmara com um pedido de instauração do procedimento. A parte contrária vai ser notificada em relação a comecei o procedimento arbitral, ela tem a oportunidade de formular os pedidos dela, que a gente chama de reconvenção, tecnicamente, né? E aí, a partir daí, elas vão... vai haver uma audiência, elas vão combinar como vai ser o cronograma processual, o que é uma vantagem muito grande em relação ao processo regular, né, na justiça comum. E o trâmite segue parecido. Então, à medida em que tem as alegações iniciais, vai haver a defesa, vai haver a produção das provas, que é uma fase muito importante na perspectiva arbitral, porque as partes têm mais liberdade de fazer provas técnicas, elas estão direcionando essa prova técnica, muitas vezes a um árbitro que também tem conhecimento, né? Então, não é só, por exemplo, um engenheiro que fará a perícia. Às vezes, o árbitro também tem uma formação em engenharia, o que ajuda muito que a decisão que vai ser proferida depois, né, seja bem fundamentada, tecnicamente mais adequada, sabe? E aí, já aproveitando que eu falei da decisão, né, ela é proferida da mesma forma, é uma decisão vinculante, assim como a da Justiça, né, ela constitui um título executivo. E por isso, né, à medida em que esse procedimento, já desde o início, vai ser acertado pelas partes, ele vai garantir a rapidez que eu falei, né, com a vantagem do sigilo, as partes ficam mais preservadas em relação àquela lide, né, não esquecendo também que, assim como no procedimento comum, o procedimento arbitral comporta a conciliação, né? Então, as partes podem chegar num acordo a qualquer momento, e isso, inclusive, também será incentivado na perspectiva arbitral. E lembrando que, além da conciliação, a gente precisa olhar um pouco também para o viés da mediação, que também Sim. é uma forma de autocomposição, em que um terceiro vai ali conduzir as partes para chegarem em um acordo, em um consenso em relação àquele litígio,
que é uma fórmula muito eficiente de resolução de conflitos, e a arbitragem vem também como uma forma de incentivar a mediação. Isso acontece até na redação das cláusulas arbitrais que são inseridas nos contratos. Muitas vezes são cláusulas que a gente chama de cláusulas escalonadas, que prevêem a passagem por uma fase de mediação para depois se chegar num procedimento arbitral. Em algumas vezes, a inclusão do procedimento de mediação durante o procedimento arbitral. Então, é muito interessante trazer esse viés da conciliação e da mediação para olhar para o contencioso como a última alternativa, porque muitas vezes esses conflitos conseguem ser resolvidos de forma mais eficiente através desses outros mecanismos. Sim, o árbitro pode ser um promotor dessa mediação, né? Então, isso é muito legal que a Ana falou, né? Acaba sendo uma forma de resolução que fica bom para todo mundo, né? Às vezes vai evitar uma despesa maior, vai evitar uma perda de uma parceria comercial e, da mesma forma, havendo um acordo, né? A sentença proferida pelo tribunal arbitral, ela pode ser uma sentença homologatória, vai ter a força vinculante, vai, né, convencionar entre as partes ali da mesma maneira que seria na justiça comum. O que significa dizer que é a sentença definitiva nesse contexto? A arbitragem tem também uma característica, uma especificidade, né, que é a sentença que é proferida pelo tribunal arbitral, ela é irrecorrível, né, diferente de uma sentença proferida na justiça comum. Então, a gente fala em definitivo exatamente porque não caberá recurso, o que não quer dizer que se essa sentença não tiver algum vício, né, ela não poderá ser revista. Isso é um direito que existe para qualquer parte, qualquer empresa, qualquer pessoa, e havendo qualquer tipo de nulidade numa decisão, ela vai sim, né? Existe o direito de você pedir que aquilo seja revisitado. Então, o que a gente pode citar como exemplos? Uma sentença arbitral que pode ser anulada, né? Se ela tiver um vício grave relacionado à imparcialidade do árbitro, como a Ana bem colocou, isso é uma característica fundamental do procedimento. A violação do direito de defesa, eu falei do contraditório, da ampla defesa, né? Então, se em alguma oportunidade uma das partes foi calada, né? O direito dela foi suprimido, isso também é muito grave, isso precisa ser revisto. A decisão fora dos limites do compromisso arbitral, lembrando que isso vai ser eventualmente convencionado num contrato. Então, existe um objeto delimitado do que pode ser tratado em âmbito arbitral, né? E uma característica importante também da gente pensar, que já aconteceu, caso prático, é a irregularidade da própria Câmara, né? Infelizmente, isso também pode acontecer. Nós estamos falando de uma resolução de conflitos privados, né? Então, isso também ensejaria uma revisitação da sentença. E isso é muito importante até para as pessoas entenderem a importância de selecionar câmaras que sejam confiáveis, Exato. que tenham credibilidade, justamente para mitigar qualquer risco que tenha em relação a uma possível anulação de uma sentença arbitral. E eu posso entender isso como uma vantagem da arbitragem? Sim, né? É uma coisa que ajuda nessa celeridade, nessa maior rapidez, a não haver um recurso. Inclusive, é um assunto que é muito debatido mesmo entre pessoas leigas, né? A quantidade de recursos que o processo civil brasileiro permite, né? O Código de Processo permite. E quais são as outras vantagens? Bom, a gente pode listar, né? A própria velocidade. É só a gente ter em mente o seguinte: à medida em que as partes vão convencionar um cronograma, vai haver uma segurança, uma previsibilidade de como vai ser cada passo do processo. Hoje a gente depende na justiça. Fiz, por exemplo, uma defesa. Eu vou depender da vara da secretaria da vara do juízo, pegar o meu processo, entender aquele processo, intimar outra parte, ela ter o prazo aberto para impugnar. Então, é uma coisa muito mais demorada. Na arbitragem, não. Vai ser assim, como estamos juntos já, a gente estabelece que até o dia X eu apresentarei a defesa, você terá 15 dias, então até o dia Y sua impugnação precisa estar lá, e a Câmara Arbitral vai acompanhar cada passo desse. Então, de fato, é uma coisa que, se na justiça comum levaria anos, é comum resolver em meses no âmbito arbitral. É uma vantagem muito significativa, porque a gente brinca, né? Mas tempo é dinheiro. Então, a gente precisa lembrar disso. A especialização dos árbitros é um ponto muito significativo que precisa ser considerado, né? Então, se é uma atividade empresarial que tem uma tecnicidade maior, isso ter um juiz preparado, né? O árbitro, no caso, preparado para entender o problema de forma mais profunda é uma vantagem. E só complementando, mesmo que haja uma perícia, mesmo que o juiz esteja munido de um laudo técnico, muitas vezes o próprio árbitro na arbitragem tem esse conhecimento, esse domínio técnico da matéria.
Então, isso acaba sendo muito interessante até para a interpretação das provas que são produzidas ali dentro do procedimento. Exatamente. Mais um componente da celeridade, né? Ele tem condição de fazer esse juízo de valor, né? Até de analisar o trabalho do árbitro, do perito. Então, assim, é um bom apontamento, né? Não é o juiz que não conhece vai precisar aceitar o que o perito falou. Se o árbitro também sabe, ele vai ter a visão pessoal dele em relação àquele tipo de atividade, né? Isso é muito interessante. O sigilo é muito interessante se a gente estiver falando de valores muito altos, né? Ou empresas que se preocupam com determinada imagem, alguma mensagem que vai ser transmitida ao mercado, a arbitragem resguarda as partes, né? O processo judicial comum, ele, em regra, é público. É claro que vão haver situações excepcionais, mas a arbitragem é sigilosa em regra, né? Então, isso é uma vantagem. E a autonomia das partes, né? À medida em que elas podem participar da definição desse cronograma, podem flexibilizar certos prazos, porque isso pode acontecer. Vamos supor que a gente precisa fazer uma prova de um documento. E aí esse documento é um documento muito antigo que vai demandar uma busca, né, de arquivos. O juiz arbitral é mais preparado para flexibilizar e desde que as partes estejam de acordo, isso acontece de forma mais fluida que na justiça comum, embora o CPC permita, né, uma composição entre as partes em relação a alguns prazos. Mas nem tudo são mil maravilhas, né? Nunca, né? Tem as desvantagens, eu imagino. Sim, existem desvantagens, mas a gente precisa colocar isso também em perspectiva, Claro. né? Então, assim, é comum a gente ouvir que uma desvantagem da arbitragem seria o custo. O custo precisa ser relativizado em relação ao tempo, em relação ao valor que está sendo problematizado ali, porque às vezes proporcionalmente não corresponde tanto, e os efeitos dessa lide ao longo do tempo, né? Porque se a gente estiver falando de um conflito milionário, às vezes, ainda que seja um valor relevante o custo inicial, ele justifica pela rapidez que você vai ter aquela solução. Lembrando que existem alguns tribunais na justiça comum mesmo, né? A gente estava comentando sobre isso aqui antes do podcast, da gravação, que também tem valores de custo muito alto. Lembrando que, no final, a parte sucumbente pode acabar sendo responsabilizada por esse custo. Então, é uma desvantagem, à primeira vista, mas que precisa ser compreendida dentro de um contexto. Outra desvantagem é a impossibilidade do recurso, que, embora você tenha entendido isso inicialmente como uma vantagem, é uma assunção de um risco. Se você perder também, né, não, como dizem antigamente, né, não tem choro nem vela, você vai precisar aceitar. Mesa é morta. Exato. Mas você vai saber que houve um tratamento adequado daquele conflito, né? Então, eu, da perspectiva prática, acho que é um risco que faz todo sentido de ser assumido. E um último ponto que eu acho que pode ser entendido como uma desvantagem é que nem todo conflito pode ser objeto de arbitragem, né? Então, a gente precisa estar falando de direito disponíveis, normalmente direito patrimonial. Então, aspectos trabalhistas não são submetidos à arbitragem, aspectos criminais não são submetidos, isso tem uma limitação também, sabe? Você trazendo esse recorte, eu queria até entender quais são os setores econômicos assim que são mais beneficiados pela arbitragem. Bom, até pela conotação técnica que a Stephanie trouxe, acaba que os setores que são mais beneficiados são aqueles que têm uma prestação de serviço mais técnica. Então, do que a gente está falando? A gente está falando do setor de engenharia, do setor de energia, de construção civil, de grandes empreendimentos. Então, tudo aquilo que é mais sofisticado, mais especializado, usualmente já utiliza esse tipo de resolução de conflito. E um ponto muito interessante que também foi inserido na lei com as novas alterações é a possibilidade, inclusive, da resolução junto à administração pública. Então, assim, dentro desses grandes e milionários contratos, a gente tem a possibilidade de ter essa forma de resolução de conflito com a administração pública, juntamente com partes privadas, enfim. E isso é normalmente muito utilizado por esse tipo de empresa, mas a gente também tem percebido um crescimento exponencial em relação, principalmente, a contratos de compra e venda de participação societária, que são as operações de M&A. Essas operações elas são muito específicas e muito complexas, então você está lidando com um contrato muito particular, que tem várias cláusulas, vários conceitos, várias definições, vários momentos, não é um contrato único que você assina ali e está tudo resolvido. Então, nesses contratos, a arbitragem tem sido muito utilizada. Primeiro, por conta da confidencialidade, porque essas operações normalmente envolvem um grau de sigilo, mas também por conta das especificidades de indenização e de outros aspectos que envolvem o contrato em si.
Então, vamos fazer um jogo rápido aqui. Eu tenho algumas percepções que as pessoas têm sobre arbitragem, muitas de leigos, como é o meu caso. E eu vou trazer as afirmações e eu quero que vocês me digam se é um mito ou se é verdade. Pode ser? Pode. Vamos lá. Mito ou verdade? Arbitragem é só para grandes empresas. É um mito, né? Embora a Ana tenha explicado muito bem por que isso faz sentido para grandes empresas ou quando a gente fala de grandes valores, desde que haja a convenção da arbitragem, a cláusula, como a gente começou explicando, qualquer contrato pode ser submetido, desde que não trate também de trabalhista e criminal, né? Mas em relações particulares, todo mundo pode utilizar as vantagens da arbitragem, né? Então é um mito. É um mito. A arbitragem é mais cara que a justiça. Esse foi um ponto que a Stephanie também abordou. E depende. Responde advogado, mas depende. A tradicional, né? O bom e velho depende, mas dependerá de fato, né? Vai ser preciso ter uma sensibilidade, um bom aconselhamento de ver se as custas farão sentido. Isso não vai ser regra também, não. Principalmente olhando em perspectiva do tempo, né? Então, Sim. menos tempo, menos dinheiro. Então, mito, verdade ou depende? Esse depende. Às vezes vai ser verdade, às vezes vai ser mito. Então, a decisão do árbitro não pode ser questionada. Esse é verdade, né? Como eu expliquei, ela não pode ser recorrida, mas ela pode ser questionada se ela tiver um vício. Lembrando isso, né? Então, haverá exceção. É uma verdade com exceções. Entendido. A arbitragem também é um tema de muita relevância no meio acadêmico, né? Inclusive, a Ana está aqui, além de gestora da nossa área de negócios jurídicos, ela faz parte da equipe de arbitragem da PUC Minas, que o nosso escritório apoia, né? Pode contar para a gente como funciona as competições, né, no meio acadêmico de arbitragem? Claro, assim, apesar de ter saído da PUC Minas esse ano, eu continuo vinculada à equipe, porque de fato é um projeto muito importante para mim. Aí, aproveitando também a oportunidade para agradecer ao VMS pelo apoio que eles têm prestado à equipe e ao incentivo acadêmico mesmo. Isso é extremamente relevante para a formação de novos profissionais. E eu falo com muito carinho da equipe porque, de fato, impactou muito na minha trajetória e na minha jornada acadêmica. A equipe, para vocês entenderem, ela está vinculada a competições promovidas pelas próprias câmaras, pela Camarb. Essa competição, hoje, ela tem uma relevância muito grande. É a segunda maior competição acadêmica do mundo e a primeira maior competição do Brasil. Então, ela é muito expressiva, ela envolve vários profissionais, vários escritórios, várias universidades. Então, é um momento de muito aprendizado, a gente estuda um caso prático e acontece como um procedimento arbitral mesmo, que a Stephanie explicou. Então, a gente estuda o caso, apresenta memoriais, faz sustentações orais e nisso tudo envolve todos esses profissionais. É um momento muito legal para aprendizado e para estimular esse conhecimento. E, assim, acaba desenvolvendo nos alunos a oralidade, desenvolve também o trabalho coletivo. Então, a gente acaba tendo uma experiência profissional de forma simulada no âmbito acadêmico, e isso é de extrema valia, assim, para quando você começa a ingressar dentro de um escritório, e até o contato prático mesmo com a vida de advogado. E, assim, a competição ela ocorre todo ano, uma vez por ano, e a equipe da PUC está sempre aberta aí a receber novos membros, e com o apoio do VMS eu tenho certeza que mais um ano, agora como coach, depois de 2 anos como moradora, a gente vai ter um desempenho muito bom. Sim, faz toda a diferença de fato, sabe? Da perspectiva de quem está do outro lado, recebendo esses profissionais que estão sendo formados, né? A gente percebe que existe um nível de maturidade que fica diferente à medida que eles têm essa vivência, né? E acaba também sendo um meio de divulgação da arbitragem, né? Vamos dizer assim, de popularização dessa forma, desse método de resolução de conflitos. Então, é uma coisa que precisa ser desenvolvida no nosso país, como eu comecei falando, né? Porque é muito eficaz, é muito eficiente e ainda existe muito, como você trouxe, né? Muito mito, muito desconhecimento, né? Em relação a esse procedimento. Então, esse tipo de competição, esse tipo de iniciativa é muito legal. É o receio do desconhecido, né? Exato. E à medida em que a gente desmistifica, né? Isso fica mais tangível, fica mais seguro e as pessoas vão percebendo que, às vezes, é até um método melhor mesmo de resolver certos problemas que acontecem em parcerias comerciais, que fazem parte do dia a dia de qualquer empresa, eu acho, né? Agora, para o empresário que ouviu aqui o nosso podcast, entendeu como funciona, não está mais com tanto receio quanto a isso, qual que é a dica que fica, qual que é o recado que vocês deixam para ele? Eu acho que o que vale é uma reflexão sobre os contratos que eles já têm ou os contratos que eles vão firmar, né? Se
perceber que faz sentido, né, essa cláusula de arbitragem, é importante começar a ter esse tipo de prática, né? A gente está à disposição para esse tipo de consulta também e orientação, e eventualmente você identificar se você já não tem algum contrato que preveja essa arbitragem para que você esteja preparado caso o procedimento eventualmente precise acontecer. E para o atendimento também desse tipo de situação é muito importante um profissional com conhecimento específico, especializado em arbitragem, em uma estrutura que desenvolva esse tipo de trabalho. Então, assim, a partir do momento que você tenha contratos e que faça sentido a inserção dessas cláusulas no contrato e, eventualmente, surge algum litígio, a gente também tem essa condição de apoiar dentro dessa perspectiva da atuação mesmo no procedimento, dentro daquela análise de risco e de financeiro que conta muito para a opção mesmo pela arbitragem. O direcionamento, né? Eu achei interessante que você falou do medo do desconhecido. O melhor que você pode fazer ao encarar o desconhecido é procurar alguém que está familiarizado com aquele caminho, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente pode ajudar. Com certeza. É isso. Não, e eu tô aqui na posição de leiga também, então eu estou aprendendo. Não mais, agora você já Não, aprendeu. agora eu entendo de tudo. Inclusive, a gente está sempre ali no dia a dia com vocês, eu estou sempre ouvindo os casos sobre a arbitragem lá com a Ana nas competições da PUC, então, assim, eu já estou familiarizada. Que ótimo. Gente, eu queria agradecer vocês por esse bate-papo, agradecer a Stephanie por mais uma vez estar aqui, Ana pela sua primeira vez, mas não a última. Muito obrigada pelo bate-papo, gente. Não, foi um prazer, como sempre, e como esperado, né? Somos nós que agradecemos pelo espaço de sempre e pelo projeto que você tem conduzido brilhantemente, Stephanie. Sim. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Espero que vocês também tenham gostado do nosso bate-papo. Aproveito para convidá-los a acompanhar o nosso podcast. Nós estamos no Spotify, no YouTube e no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, podem entrar em contato com a nossa equipe, que eles estão aptos a respondê-los. Até breve!